Esse vídeo de hoje é para quebrar as correntes invisíveis que têm amarrado a sua vida através de palavras contrárias, ou seja, palavras de maldição. Sabe o que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 18, 21? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Oh, glória a Deus! Então, hoje nós estamos aqui porque nós vamos quebrar isso no espiritual. Só que nós vamos tratar aí três âmbitos. Primeiro, palavras que falaram contra você, ou seja, palavras contrárias contra a sua vida, que foi lançada no espiritual. Palavras que você falou contra alguém, porque palavra é semente no espiritual, então tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, e palavra que você lançou contra você próprio, você se auto-amaldiçoou. Nós vamos quebrar todas essas correntes invisíveis que têm impedido você de prosperar. Se você crê, já digita amém aí, já digita eu tomo posse, já curte esse vídeo, porque esta série de vídeos, irmãos, que nós estamos fazendo aqui, de orações de desligamento, é necessário que você entenda que tem coisas no espiritual que estão travando a sua vida porque não foram desligadas. E é isso que nós vamos fazer aqui, ok? Então, em nome do Senhor Jesus, se você não assistiu o primeiro vídeo, que é o vídeo explicativo, eu preciso que você assista para que você venha participar dessas séries de vídeo. Não adianta você fazer orações de desligamento comigo sem entender o porquê, sem entender como funciona, sem entender como é, ok? Então, vem comigo no vídeo explicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você volta aqui de novo para a gente iniciar quebrando palavras contrárias na nossa vida, ok? Querido, muitas pessoas não prosperam. Muitas pessoas não avançam, pessoas que vivem doentes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Por quê? Porque estão debaixo de palavra de maldição. Você consegue entender isso? Muitas vezes você está orando, você está jejuando, você está buscando e as coisas não caminham, não vai. E quando vai é com muito sacrifício. Será que isso não está acontecendo com você? Se isso estiver acontecendo com você, fica comigo aqui nesse vídeo, fica comigo aqui nessa série de vídeos porque o Senhor te colocou aqui, porque Ele quer libertar a sua vida, ok? Sabe por quê, querido? São portas que foram abertas no espirituais por meio de palavras lançadas contra você, por meio de palavras que você semeou na vida dos outros quando ainda estava no mundo, ainda estava, né, lá numa vida de engano, ou palavras que você lançou contra si mesmo. E isso aí vai fazer com que você continue andando em círculos. Enquanto não for rompido, enquanto não for quebrado, não tem como você sair disso. Então fica comigo aqui, ok? Porque hoje o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida pela raiz. Porque juntos, é isso mesmo, juntos nós vamos desligar, nós vamos cancelar e nós vamos liberar a nossa vida no espiritual. Em nome de Jesus, ok? Tudo que foi liberado por você, contra você e sobre você, nós vamos quebrar aqui. Preste atenção. Existem três tipos de maldição, de palavras que abrem portas no mundo espiritual. Vamos lá? Primeira, palavra que você falou contra si mesmo. Isso mesmo. Palavras que você falou contra você próprio. Um exemplo, quantas vezes num momento de raiva ou num momento de fúria, num momento de desilusão, você olhou para você no espelho e você disse: sou burro, ai, eu não presto para nada, nossa, nada dá certo para mim. Frases como você diz: eu nasci para sofrer, eu sou um fracassado, eu não tenho dinheiro para nada. São palavras que criam realidades no espiritual. Então veja bem o que Deus está falando com você aqui. Ou seja, o que você fez? Quando você cita esses tipos de palavra, de frases, quando você se próprio amaldiçoa, você está profetizando a autodestruição. E o inimigo vai fazer o quê? O inimigo vai usar a sua própria boca contra você. Então, nós vamos quebrar esta primeira maldição, que é quando você se auto-amaldiçoa. Segundo, quando você fala palavras contra as outras pessoas, ou seja, você usou palavras de maldição, usou palavras contrárias
contra outras pessoas. Por exemplo, né? Eu vou dar exemplo assim para você entender bem. Tomara que morra. Esse miserável, ele tem que se dar mal. Quando você diz assim, bem feito, bem feito. Quando você diz, é um inútil, tomara que morra. Esse patrão é um maldito. Sabe assim? Pessoas que amaldiçoam o trabalho, pessoas que amaldiçoam a empresa, pessoas que amaldiçoam a própria família, os pais. E isso acontece muito, principalmente quando os pais, muitos sem sabedoria, amaldiçoam os próprios filhos, sabe? Dizendo, mas é um burro mesmo. Olha aí, não presta para nada, não faz nada direito. Esse aí é um bêbado, esse aí é uma sabe? E solta aqueles palavrões. São palavras que ficam presas no espiritual para que o demônio ele venha trabalhar em cima dessas palavras. E quantas vezes, sem conhecimento, sem entendimento, nós declaramos essas palavras para as pessoas, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso emprego, para o nosso patrão. Então, o que Deus trouxe você aqui para que você entender? Que nós precisamos cancelar, porque são palavras que você vai colher. Entendeu? Porque quando você faz isso, você se torna um canal de maldição, mesmo sem perceber. Tudo que nós falamos vai voltar para nós. Por quê? Por causa da semeadura e da colheita, que é um princípio inquebrável, ok? Então você entendeu? Palavras que você lançou sobre si, palavras que você lançou sobre as pessoas, e qual que é a terceira? A terceira é palavras que lançaram contra você, palavras que foram jogadas no espiritual contra você, palavras contrárias e principalmente palavras de autoridade, ou seja, quando os seus pais falam contra você, quando o professor fala, quando os avós, líderes espirituais, chefes, pastores, ou seja, são palavras que você guardou no seu coração. Sabe aquelas palavras difíceis de ouvir quando você diz assim, você ouve assim, isso aí é um inútil, isso aí é um zero à esquerda, isso aí não presta para nada. Esse daí é um Zé Ninguém. Quantas vezes nós ouvimos palavras duras como essa e nós guardamos no coração? Você não faz nada direito, você não vai ser nada. Muitas vezes nós estamos vivendo batalhas árduas, batalhas duras na nossa vida, simplesmente porque o inimigo está trabalhando por cima daquilo que foi declarado contra as nossas vidas. Nós vamos quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Palavras que ficaram gravadas são como assim, setas envenenadas na nossa alma. E é por meio dessas setas, por meio desse dardo inflamado do maligno, é que o diabo ele encontra a legalidade para agir. E enquanto essas palavras não forem canceladas, não forem desligadas, o mundo espiritual vai trabalhar contra você. Mas se você está aqui, é porque Deus te escolheu para ser liberto, para ser liberta, ok? Sabe o que a palavra do Senhor diz? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei a qual que você quer viver. Então, nós precisamos vigiar com a nossa boca, ok? Toma cuidado. O que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem falado contra si mesmo? O que você declara sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus líderes, seu patrão? Toma cuidado, viu? Você é daqueles que reclama ou você é daqueles que profetiza a bênção? Você é daqueles que amaldiçoa ou daqueles que abençoa? Você murmura ou intercede? Toma cuidado, viu? Tiago, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, diz assim, ó: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Veja, lá no livro de Tiago, ele está aqui falando que da nossa boca não pode ser uma boca que, no mesmo tempo que abençoa, também amaldiçoa, de jeito nenhum. A mesma boca que ora,
ora, que canta, que vai no culto, que glorifica, é a mesma boca que xinga, que amaldiçoa na rua, dentro da casa e assim por diante. Querido, guarda algo no seu coração. O espiritual está ouvindo tudo. Por quê? Porque o inimigo sabe de uma coisa que você está descobrindo talvez agora. Palavras são decretos. Palavras são sementes poderosas no mundo espiritual. Então, tome cuidado com aquilo que você fala de si mesmo, com aquilo que você fala dos outros e com aquilo que nós vamos quebrar, que é aquilo que falam contra você. Muitas vezes você não vai para frente, sabe por quê? Porque a sua boca é só derrota. A sua boca é o tempo inteiro dizendo: ai, esse mês vai ser uma luta. Ai, esse filho meu não tem jeito. Meu filho é difícil demais. Ou você diz: nossa, como eu sou burro. Como eu sou besta. Como eu sou isso. Ah, minha vida nunca vai mudar. Você está entendendo? São palavras como essas que o inimigo está trabalhando contra você e elas se tornam sentenças espirituais na sua vida. Elas se tornam realidades, porque o inimigo vai trabalhar nisso. E nós vamos cancelar isso agora, em nome do Senhor Jesus. Se você ouvir alguém falar uma palavra ruim contra você, você vai cancelar no mesmo instante. Sabe quando você ouvir alguém falar algo contra você, um patrão, a mãe, o pai, um pastor, alguma coisa que você fala: opa, eu não vou receber isso para mim. Você vai cancelar isso na mesma hora. Quantas vezes nós ouvimos falar: ah, isso aí vai se dar mal. Ah, esse casamento aí não vai durar, não. Ah, esse ministério é uma vergonha. Você vai cancelar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, na mesma hora você vai orar dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu cancelo todas essas palavras contra a minha vida agora. Sobre a minha vida não terá efeito nenhum em nome de Jesus. Amém? Então já pega isso aí para você entender, porque se não cancelar, aquela palavra vai ficar ali no ar, vai ficar no espiritual como um laço invisível amarrando a sua vida. Amém? Então entenda isso. Cuidado com a sua boca e cancela quando ouvirem falar contra você e não fala mais nada contra você. Declare: eu sou uma bênção, eu sou um canal de bênção na presença de Deus. Em nome de Jesus, você é o que a palavra diz que você é, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus quer ungir a sua boca hoje, querido, porque você foi chamado para ser boca de Deus. Em nome de Jesus, para abençoar, para edificar e para curar. Até aqui você entendeu? Então, agora, em nome de Jesus, presta atenção: o que você vai fazer? Você vai, em nome de Jesus, agora, dar logo depois uma pausa nesse vídeo. Você vai pegar uma folha de caderno e um papel e você vai orar pedindo para que o Senhor traga à sua memória agora palavras que você falou contra si mesmo. Você vai pegar e você vai anotar palavras que falei contra mim. Você vai marcar. Depois você vai marcar palavras que você já lançou contra outras pessoas. Mas eu preciso anotar. Se você não anotar, o inimigo vai fazer você esquecer. E aí ele rouba a tua bênção através disso. Você consegue entender? Então é muito importante que você ore pedindo para Deus trazer a tua memória e você vai anotar palavras que eu falei contra os outros. Como assim? Vamos lá. Palavras que você já xingou. Ah, mas eu já xinguei muitas pessoas. Mas as que estão presas no espirituais, o Senhor vai trazer à tua memória, porque são palavras que elas são carregadas de sentimento, não palavras que você joga ao vento, não, mas aquelas palavras que são carregadas de sentimentos, essa é que você precisa tomar cuidado. Então, muitas vezes você, passou um motoqueiro lá, pá, 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 aquele, né, aquela coisa ruim de ouvir. Aí você, tomara que morra, tomara que sofra um acidente. Você vai colocar aí.
Às vezes que você amaldiçoou um motoqueiro. Ah, eu amaldiçoei meu patrão porque meu pagamento vem errado, ou porque ele me amaldiçoou, eu também. Você vai marcar aí o nome do seu patrão e o que que você falou contra ele, aquilo que você lembrar. Não se preocupe, porque você vai se lembrar porque marcou a sua vida. Aquilo que marcou a sua vida é o que está preso no espiritual. O que você não se lembrar é porque não está preso no espiritual. Está pegando isso? Então você vai marcar, primeiro, o que você falou contra si mesmo. Segundo, palavras que você lançou contra outras pessoas, contra pai, contra mãe, pastores, contra lideranças, contra irmãos, contra irmã. Você vai colocar aí em nome do Senhor Jesus nesse papel. E terceiro, nós vamos colocar pessoas que falaram, amaldiçoou você, que você sabe que foram principalmente autoridades na sua vida. Então, você vai colocar quando você ouviu, principalmente, ó, presta atenção, dos pais. Então, pessoas de autoridade, pais, ou aqueles que não têm pais, os avós, ou os irmãos mais velhos, mas palavras que você ouviu lançar. Ah, esse aí é um burro, você vai colocar aí. Esse aí é um zero à esquerda, esse aí é um ninguém. Esse aí é um vagabundo, é uma isso, um aquilo, isso aí é uma prostituta. Você ouvia falar. Ah, meu pai me chamava muito disso. Você vai colocar aí. Ah, minha avó me chamava muito disso. Vai colocar aí. Ah, meu vizinho me chamava disso. Você vai colocar tudo aí, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória todas essas palavras que você ouvia desde pequeno, desde criança, ou até nos dias de hoje você ouve falar contra a sua vida. Você vai marcar aí. Depois que você estiver com esses três tópicos, com esses três temas aí, todos marcados, em nome do Senhor Jesus, em espírito, você vai falando, Senhor, traz a minha memória, Senhor, me faz lembrar, Deus, aquilo, meu Pai, que precisa ser desligado na minha vida, Senhor, aquilo que tem me trazido tanta maldição, Pai, me faz lembrar, e você vai ver, irmão, que você vai se lembrar de coisas que você achou que tinha esquecido, mas o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua mente, à tua memória, para que seja desligado. Então é muito necessário. Haverá pessoas que vai precisar fazer um jejum para poder escrever tudo e depois você volta no vídeo, não tem problema, querido. Esse vídeo vai ficar aqui. Então, se necessário, Deus colocar no teu espírito, o Espírito Santo te incomodar para você fazer um jejum durante dia, durante horas aí, para Deus trazer a sua memória as palavras que necessitam ser desligadas contra você, faça isso. Ah, pastor, então eu vou tirar esse dia, eu vou tirar essa semana para eu só marcar. Aí tudo que o Senhor for me lembrando, eu vou marcar nesse papel, o inimigo não vai roubar a minha bênção. Por quê? Porque é muito importante que você se desligue de tudo. Não se desligue de uma parte e fique outra. Então é necessário. Então, se necessário for, faça um jejum durante um dia, durante horas e fale: Senhor, esse meu jejum é para que o Senhor traga à minha memória aquilo que eu preciso desligar de palavras contrárias. E aí você vai marcando. E depois você vai voltar aqui nesse vídeo e vai fazer a oração de desligamento comigo. Amém? Então, em nome de Jesus, depois que você estiver com esses três temas na mão, depois que Deus já falou com você, Deus trouxe à memória coisas que você nem imaginava. Agora sim, você vai orar comigo no espiritual, em nome de Jesus, para desligar e cancelar e quebrar isso da sua vida. Então, em nome de Jesus, nós vamos romper agora com essas cadeias, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar e você vai repetir comigo e vai chegar um momento em que eu vou dizer para você: agora você fala tudo que você escreveu, tudo que Deus trazer à tua memória. E aí você vai falar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Que o Senhor, ele possa ter liberdade na sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Neste momento, nós vamos iniciar a oração de desligamento
de cancelamento. E você vai repetir comigo em voz alta, você vai repetir comigo falando, verbalizando. Não pode orar em pensamento, tá, irmãos? Tem que ser verbalizando. Por quê? Porque você vai repreender o inimigo. E para repreender o inimigo não é em pensamento, porque o pensamento o inimigo não tem acesso, ok? Então tem que ser verbalizando, ok? Então, em nome do Senhor Jesus, com o teu papel na mão, conectado com o Espírito Santo de Deus, você vai orar da seguinte forma comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, estou em tua presença, porque o Senhor me trouxe a esse vídeo para que eu seja liberto de toda palavra contrária que está em aberto no mundo espiritual. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco na brecha para declarar guerra contra todo decreto de morte, de escassez, de fracasso, de vergonha, que foi liberado contra mim, por mim e através de mim. Senhor Jesus, neste momento, eu cancelo toda palavra de maldição que eu falei contra mim mesmo. Palavras de fracasso, de rejeição, de inferioridade e todas as mais que falei. Quando eu disse que eu sou ou que eu era, e agora você vai falar as palavras que você anotou e as palavras que o Senhor trazer à tua mente. Você vai falando, Senhor, todas as vezes que eu disse que eu era um burro, todas as vezes que eu disse que eu não era ninguém, todas as vezes que eu disse, Senhor, que eu não chegaria a lugar nenhum, todas as vezes que eu disse que eu nasci para sofrer, todas as vezes que eu disse eu sou um zero à esquerda. Vai falando, vai liberando todas essas palavras. Tudo que você falar nesta oração é as palavras que serão canceladas contra você, que você se auto-amaldiçoou, ok? Então, vai liberando aí, em nome de Jesus. Se possível, você pode pausar esse vídeo e continua a sua oração. Depois você vem e despausa o vídeo de novo, para que nós possamos dar continuidade. E você continua dizendo comigo: Senhor Jesus, e agora eu anulo essas palavras. Em nome de Jesus, eu declaro que essas palavras torne-se em nada. Perca todo o efeito espiritual agora, porque eu declaro a minha liberdade, pois eu não aceito mais viver sob maldição autoimposta. E neste momento, eu me desligo agora
de todas as palavras de trevas que eu falei contra mim mesmo e me ligo agora na cruz do Calvário, pois eu declaro que eu sou filho amado de Deus, lavado pelo sangue de Jesus e com a identidade de filho e com propósito eterno. Senhor Jesus, da mesma forma, eu cancelo agora todas as palavras de maldição que eu falei, que eu liberei contra outras pessoas. Senhor, eu me arrependo por cada vez que a minha boca foi usada pelo inimigo para amaldiçoar alguém. Eu me arrependo por todas as críticas destrutivas. Senhor, eu me arrependo por toda palavra de ódio, por toda sentença injusta, por toda palavra que falei contra. Agora você vai ler o que está escrito aí no seu papel e você vai citar o nome das pessoas e o que você liberou contra elas. E você vai dizendo: Senhor, todas as vezes que eu liberei a palavra, que eu chamei o meu pai disso, que eu falei que o meu líder era aquilo, Senhor, todas as vezes que eu amaldiçoei aquele patrão, quando eu falei que ele era isso, e você vai liberando essas palavras, amém? Você vai liberando essas palavras, vai liberando essas pessoas de dentro de você, vai liberando em nome do Senhor Jesus no espiritual. Como eu falei, qualquer coisa você pausa esse vídeo, continua a tua oração, pede perdão para Deus, se arrepende na presença de Deus e aí você volta aqui comigo para a gente dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu cancelo agora todas essas palavras de maldição na vida de todas essas pessoas que o Senhor me trouxe à memória. Senhor Jesus, eu declaro agora com a minha boca, no espiritual, que eu abençoo aqueles ao qual eu amaldiçoei e que todas as palavras de maldição que eu liberei sobre todas estas pessoas percam o efeito agora, em nome de Jesus. Torne-se em nada agora, em nome de Jesus. Eu os abençoo. Eu libero vida sobre eles, sobre cada uma destas pessoas, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, da mesma forma, eu cancelo agora toda palavra de maldição que lançaram sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu caminho. Senhor Jesus, eu declaro agora com autoridade que toda palavra
lançada contra mim por pai, mãe, professor, pastor, chefes, líderes, avós, irmãos e toda autoridade que já esteve sobre mim, eu cancelo agora e desligo da minha vida agora todas as palavras de maldição, de desprezo, de acusação e de limitação. Palavras que eu ouvi, palavras que ainda talvez eu ouça, que dizem que eu era, e neste momento você vai citar palavras que você ouvia dos seus pais ou das pessoas que eram ou são autoridades sobre você, que você sabe que não são palavras positivas. Então você vai declarando, Senhor, todas as vezes que a minha mãe dizia que eu era um zero à esquerda, que eu era um drogado, que eu era um nóia, que eu era um prostituto, uma prostituta, que eu era isso, você vai citando agora em nome do Senhor Jesus, amém? E torna a falar. Você pausa o vídeo, continua essa oração citando nomes, citando palavras, palavras que doem ou que doíam dentro de você e vai liberando em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, neste momento eu libero perdão a cada uma dessas pessoas. Tu sabes, Senhor, que ainda dói dentro de mim, mas eu escolho perdoá-los, porque eu sei que se eu não liberar o perdão, continuarei escravo. Mas hoje o Senhor me chamou para ser livre. E mesmo doendo, eu escolho perdoar. Eu libero perdão a cada uma dessas pessoas por tudo que falaram contra mim, por todas as vezes que me amaldiçoaram, diretamente e indiretamente. Senhor Jesus, eu quebro agora, em teu nome, todo o efeito dessas palavras, em nome de Jesus Cristo. Eu anulo no mundo espiritual cada sentença que disseram contra mim, porque eu sou o que a palavra diz que eu sou. E a palavra diz que eu sou abençoado, separado, chamado, sou mais que vencedor, sou filho, filha amada, sou escolhido do Senhor, sou filhinho do Senhor, sou a menina dos olhos de Deus, eu sou cabeça e não cauda. E a partir de hoje, a minha boca vai profetizar vida. Nunca mais serei canal de destruição, mas serei de restauração. Senhor, tudo que estava preso por causa de palavras
palavras contrárias, tudo que estava preso, começa a destravar agora. Em nome de Jesus. Está agora, em nome de Jesus, desligado da minha vida. Todo o efeito, toda a colheita, toda a semeadura de palavra de maldição que eu proferi com a minha boca, que proferiram contra mim, e eu declaro agora, eu sou livre e quebrado está todo o direito legal de Satanás de atuar contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Encerramos aí os 3 tópicos de oração, de libertação de palavras, para você entender o que você precisa para ser livre. Amém? Não deixe de jejuar, não deixe de orar. Se depois disso ainda você lembrar de algo, Deus trazer à tua memória, você volta aqui e faz essa oração de novo, amém? E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de libertação, que precisa ser liberto aí, que você sabe que essa pessoa foi amaldiçoada, que falam contra ela, que ela fala contra os outros. Manda essa ministração em nome de Jesus, amém? E para você que já é conhecedor da palavra, para você que é cristão, que está na presença, que entende a batalha entre o bem, entre o mal, que sabe que isso é real, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos aqui uma apostila de 27 orações de desligamento aí para você que quer ter um acesso, que quer trabalhar com isso, ou que quer fazer na sua vida mesmo 27 temas, 27 orações aí, derramamento de sangue, roubo, procrastinação, aborto espontâneo ou aborto proposital, precisa desligar isso. São coisas que nós precisamos desligar no espiritual que ainda estão travando a nossa vida. Eu tenho aqui para você, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você vai ser abençoado com essa apostila em nome de Jesus. Amém? Gente, até o próximo vídeo e que você possa continuar comigo aqui nessa série de vídeos de libertação. Ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe aí em nome de Jesus.